Olá, estamos chegando para o nosso comentário dominical e hoje, em homenagem às enfermeiras do país, que depois de ganhar um prêmio do Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal, que é o órgão ditador do país hoje, vai desmanchar o aumento que o Congresso deu? Mas é essa mesma notícia? Diminuir o piso, teto salarial das enfermeiras? Será que ministro do Supremo já foi internado alguma vez? Olha, ninguém mais do que eu entende de enfermeiras, porque eu fiz 23 cirurgias e quem melhor atende a gente no hospital são as enfermeiras. E quando a gente está numa UTI, elas não dormem, elas passam 24 horas se revezando numa UTI, não é? Para nos proteger, para nos dar vida. Porque qualquer intercorrência, ela tem que chamar o médico residente da UTI que está ali dormindo do lado. E ela de olho nos monitores. Qualquer alteração, elas e eles, porque tem também os enfermeiros masculinos. Gente, enfermeira, enfermagem é uma profissão tão nobre que os ministros do Supremo Tribunal Federal não têm o direito de desmanchar o que fez o Congresso Nacional. Quem disse que uma enfermeira formada, que é uma paramédica, que faz tudo que o médico faz na UTI, o paciente tem um problema, ela liga para a casa do médico, ela tem ordem para acordar o médico, embora tenha o plantonista, mas o médico que operou aquele paciente quer saber o que está acontecendo, até para ajudar a orientar aquele colega que é o intensivista da UTI. Mas, infelizmente, o Supremo Tribunal Federal do Brasil, ele gosta de intervir em tudo. Tudo, não tem mais Congresso. O Congresso ficou tupiniquim. Embora o seu edifício seja tão grande quanto o Capitólio da democracia do legislativo americano. Gigante. O Supremo é desse tamanho, pequenininho, mas tem mais forças do que pílula de vida do Dr. Rossi, aquela miudinha que se tomava como laxante. Então, eu conheço o trabalho de enfermeira. Todas elas trabalham 24 horas num dia. Ela entra 6 horas, sai meia-noite, entra no time meia-noite e sai de manhã, ou então ela entra às 6 e sai só 6 da manhã. Gente, perseguir salário de 5 mil reais de enfermeira? Senhores ministros, os senhores estão todos quase com 70 anos. Já pensou o ministro Alexandre de Moraes numa UTI anestesiado? Quando ele acordar, o que tem escrito na careca dele foi você, né? Não é? O ministro Barroso, é uma coisa terrível o que o Supremo Tribunal está fazendo contra os enfermeiros do país. Uma técnica de enfermagem ganhar R$1.500, R$2.000. Tem um hospital que só paga só o salário mínimo. E ela quer mais trabalho durante a madrugada porque é ela que vai aplicar injeções. Eu estou falando delas, mas tem eles também, os enfermeiros. Tem os maqueiros que levam as máquinas, que têm a responsabilidade de carregar o paciente cirurgiado depois da cirurgia, que se cair daquela máquina, daquela mesa que leva ele lá, é caixão em vela preta. Então, senhores, eu queria chamar a atenção do Congresso Nacional, em especial da mesa diretora do Senado da República, porque é o Senado da República quem escolhe ministro do Supremo Federal.
E é o Senado da República quem pode tirar o diploma e aposentar o ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu não quero criar uma guerra entre o Congresso e o Supremo Tribunal Federal, que é a Suprema Corte do nosso judiciário brasileiro. Aí eu pergunto aos senadores, aos deputados, que os dois juntos formam o Congresso, de um lado os deputados federais, do outro os senadores da República. Vocês vão aceitar que o Supremo tire uma lei que beneficie uma classe tão nobre como a de enfermeiros, de enfermeiras? As enfermeiras não merecem ver na televisão que um grupo de coroa do Supremo, que é tudo velho, homens e mulheres, que um bando de coroa decida a sorte deles. Ora, quem decide sorte de aumento de servidor público é o Congresso Nacional. Mas é por isso que nós, jornalistas, estamos dizendo diariamente, rapaz, nós estamos vivendo uma ditadura judiciária, porque quem decide tudo é o Supremo. O Congresso faz de mancho, não é? A justiça prende em 3 instâncias, um só ministro desmancha tudo com uma canetadinha simples, dizendo que aquele réu foi julgado errado porque o processo transitou fora do seu domicílio eleitoral. Já pensou se fosse julgar bandidos, ladrões em todos os estados, anulando o processo dele porque ele é cearense e foi julgado em Manaus, ele é gaúcho, foi preso em Fortaleza, não vale o processo. Quem foi que disse? A jurisprudência é uma só. Nós estamos no Brasil. A lei vale para todo o Brasil, não é para cada estado. Quer dizer que um político que tem residência fixa em Brasília, ele só pode ser condenado pela Justiça de Brasília. Ele cometeu um crime lá em Manaus. Não, ele vai ser julgado lá em Manaus, onde ele praticou o crime. Mas esse foi o álibi que o ministro que soltou o presidente Lula, ministro Fachin, aliás, diga-se de passagem, que tem filmes na televisão, ele era do palanque da Dilma, e o prêmio depois foi virar ministro do Supremo. Eu tenho o ministro Fachin, o senhor no palanque da Dilma fazendo discurso. Ali o senhor estava trabalhando para ganhar a sua vaga no Supremo Tribunal Federal. Como agora, o senhor Zenini, eu não quero nem aprender o nome dele, porque era o advogado do presidente Lula, que perdeu o processo em todas as instâncias. Este é o mérito do senhor Zanini ir para a Suprema Corte de Justiça do Brasil. Perdeu todos os processos do Lula, na primeira, na segunda e na terceira instância. Foi preciso um Fachin, ir lá e desmanchar tudo com uma canetada só. Coisa inédita. Inédita. Sequer levaram a decisão do ministro Fachin ao plenário do Supremo Tribunal Federal. Vocês estão pensando que quem está falando aqui é um imbecil? Quem está falando aqui é um jornalista bem formado, preparado, que sabe o que diz e que não tem medo de arroubos e nem ditadura de quem quer que seja. Porque eu sou um profissional democrata liberal, que tem o direito de formar a sociedade com responsabilidade, mostrando-lhe o que é certo e o que é errado. Eu queria lamentar, o Congresso Nacional precisa ter um presidente à altura do Senado. O Senado, o presidente do Senado é quem comanda o Congresso quando ele se reúne, as duas casas. Mas o Pacheco é mais fraco do que caldo de bila. Você nunca viu ele assumir uma posição de dignidade elevada. Ele se comporta como um pulha serviçal.
Tudo que vem do executivo ele acha que tem que ser aprovado. Não! Se tudo que vem do executivo tivesse que ser aprovado, não precisava o Congresso Nacional. Quem aprova, quem faz leis, é o povo. É o povão que faz as leis. É o povão que condena ministro do Supremo Tribunal e tira a toga dele. É o povão quem derruba presidente da República. Como? Com seus representantes no Senado. Os senadores são representantes da sociedade brasileira, da família brasileira, do cidadão brasileiro. Eles estão ali para nos representar. E quem quer que seja, ministro do Supremo, desembargador não sei de onde, ministro de Estado, presidente da República, ou anda na linha, ou então o Congresso Nacional derruba. Derruba presidente, derruba ministro do Supremo, se reúne no Senado quando é o Congresso, as duas casas juntas. Quando é o Senado, é só o Senado. Eu botei branco em respeito às enfermeiras e enfermeiros. Eu não sei de quem é o parecer, se é do ministro Barroso ou de quem for, mas eu recebi uma comissão de amigas enfermeiros e enfermeiras pedindo que eu fizesse esse comentário. Eu digo, eu vou fazer. E teve um deles que foi super irônico. Eu não vou dizer o nome para ele. Aí eu sorri, não, isso aí é muito pesado, nem é bom a gente falar. Olha, eu acho que enfermeiro, ele tem mais responsabilidade do que o médico. Porque o médico faz a cirurgia cardíaca, qualquer cirurgia nobre, difícil, de câncer arrasador no pulmão, por aí, põe o paciente na UTI e vai para casa. Quem vai tomar conta dele? O médico intensivista e a enfermeira intensivista. A responsabilidade dela é muito grande. E por que essa mulher tem que ganhar 2, 3 mil reais? Isso é dinheiro que ganha qualquer carregador de saco na cabeça em qualquer porto marítimo ou mais. A enfermeira formada, a técnica de enfermagem, elas têm muita responsabilidade, porque elas não podem errar aquele remédio. Porque se aplicar um remédio errado na via de um paciente, ele vai a óbito. Então essa moça, esta senhora, esta cidadã brasileira merece respeito. Merece respeito. E eu quero aqui repudiar, deixar transparecer a minha indignação com a covardia deste Congresso. O Senado da República ou o Congresso Nacional, as duas casas juntas, já tinha que ter dado um berro de lá. Que o Supremo não se meta a modificar a lei salarial das enfermeiras aprovada por essas duas casas. Que nós iremos desmoralizar o Supremo. Nós vamos desrespeitar, fazer uma nova lei, aprovar em 24 horas e mandar que os estados e a União cumpram o teto salarial das enfermeiras. Isso é que deve ser feito. Se eu fosse deputado federal, senador da República, eu começaria a fazer essa campanha. Afinal de contas, ministro do Supremo não tem mais força do que o Congresso Nacional. Agora, o que nós, como jornalistas, não aceitamos é que o Congresso fique de cócoras para 11 ministros. 11 não, 13, não é? 11 é na América. Aqui tem 13 e corre um boato que é para elevar para 15, porque tem outros colegas do político, advogado de político, que quer também para o Supremo. Rapaz, manda aumentar as vagas, eu quero ir para lá, o meu sonho é ir para lá. E vai. E não me interessa o mérito dele, se ele tem cultura, preparo ou não. Não me interessa se ele perde causas na primeira, segunda e terceira instância. Mesmo assim, o prêmio dele é ser guindado ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o maior respeito
pelo Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o maior respeito pela classe política do meu país, embora defenestre alguns que não merecem o mínimo respeito. Mas eu encerro o comentário de hoje trazendo um recado muito sério, além deste apoio às enfermeiras e enfermeiros do Brasil. Senhores, existe uma séria indignação dentro das Forças Armadas da Reserva, que não estão gostando nada do comportamento dos ministros que ocupam o Exército, a Marinha e a Aeronáutica. E parece que tem algo no ar. Ou essa gente se enquadra para colocar o Brasil, a pátria, a bandeira brasileira acima de tudo, ou com o apoio do povo nas ruas, nós poderemos ter um outro levante, um outro golpe de direita de 64 para botar essa ladroagem todinha para fora da política, limpar as Forças Armadas, aqueles que se entregam aos corruptos, e mudar esse país. Eu não digo uma ditadura militar, mas está caminhando para isso. Mas uma tomada de poder para fazer uma eleição limpa em 8 ou 10 meses. O Brasil precisa de gente de origem digna, de histórico digno, de família nobre, que seja patriota, que seja cidadão, porque a sociedade não aguenta mais. Aonde a gente passa, não tem uma pessoa de bem, de dignidade elevada, de caráter retilíneo, que esteja satisfeito com o Supremo Tribunal Federal e que esteja satisfeito com a política do nosso país. Porque eles não aceitam retaliações. Então é preciso que sentem presidente da República, presidente do Congresso, representante das Forças Armadas, ou chegam a um entendimento em defesa de nossa democracia, ou já tem gente se preparando para virar a mesa. E o TSM, Superior Tribunal Militar, que são generais do Exército, são almirantes, são brigadeiros do ar que se reúnem para decidir os destinos de uma pátria, quando o judiciário ou legislativo tergiversam, como estão tergiversando no Brasil. É a minha opinião de hoje, mais em favor das enfermeiras e enfermeiros, e prometendo voltar no próximo domingo, assim, fazendo jornalismo sério, sem medo, sem tergiversar, porque quem fala a verdade, quem é sério, quem tem caráter retilíneo, não deve ter medo de autoridade nenhuma, e delas, entre aspas. Tchau e até o próximo domingo.